quando eu nasci com emoções base, que são só 4. O pessoal inventa um tanto de emoção, mas eu tenho 4 emoções base. Quais são elas? Medo, tristeza, Beleza. raiva e alegria. Uhum. Muita gente fala assim, mas são 3 ruins e uma boa? Não, são base, neutras. Elas são neutras. Porque o contrário de alegria não é tristeza. Porque as 4 são emoções base. Certo. Então, emoção, ela tem uma linha. Então, imagina uma linha. A linha do medo, da raiva, da tristeza e da alegria. Eu nasci com isso cru, sem estar lapidado, Uhum. tá? O que eu preciso aqui para poder evoluir? Adquirir virtudes. Pegar essas emoções e transformar essas emoções em virtudes. Isso é bem platônico, inclusive. Então, o que eu pego? Eu pego o medo e aí, desse medo, eu vou lapidar e vou adquirir coragem. Então, a coragem não é o contrário de medo, ela só está no polo oposto. Uhum. Então, eu tenho medo. Se eu não tiver medo e fizer tudo, não quer dizer que eu sou corajoso, quer dizer que eu não tenho medo. Mas para falar que eu tenho a virtude da coragem, eu preciso da emoção base do medo. Do medo vão sair várias emoções secundárias, várias e várias, tá? Então, desse medo, eu preciso lapidar a ponto de ser virtuoso e adquirir coragem. Alegria. Alegria é uma emoção base. Mas uma pessoa que só tem alegria, não tem dificuldade nenhuma, ela dificilmente tem compaixão. Então, mesmo você tendo tudo, estando muito alegre, você precisa ter compaixão. Porque se você for só alegre, você vai caminhar para uma psicopatia, porque você não tem a outra experiência. Tristeza. Uma pessoa triste, não tem como ela adquirir uma alegria. Não, ela adquire o quê? Empatia. O psicopata não sente tristeza, é uma patologia. Psicopata é patologia, tá? Porque hoje falam de psicopata como caráter. Mas é como patologia. Ele não acessa a tristeza, é uma deficiência. Se ele não acessa a tristeza, ele não tem empatia, mas ele tem alegria. Porque a alegria é separada de tristeza. Então, são 4 emoções base. É como se fosse a melatonina e a serotonina. É a mesma essência, exatamente, em polos diferentes. Então, vamos pegar esse gancho. Nesse gancho, eu tenho o quê? Eu tenho neurotransmissores que funcionam como hormônios, outros não. Eu tenho neurotransmissor que vai me deixar mais para baixo, tenho outros que vai me deixar mais acesa. Os que me deixam para baixo é ruim? Não, eu preciso deles. Fazem parte da minha dinâmica, do meu organismo. Então, tudo é bom ou ruim, depende de como eu vou administrar. Então, eu tenho aqui, minha alma tem toda a potência que eu preciso, tá tudo aqui, eu sou um ser em potencial, e aí, como que eu vou trabalhar isso aqui? Vocês falam no potente, no ciente, no presente? Isso Deus, né? Eu falo no sentido... pode continuar, eu tô bugado. Eu adoro isso. Então, o que eu tenho de aspecto físico para poder melhorar são as minhas emoções. E o que são as minhas emoções? As minhas emoções são os meus hormônios, são os meus neurotransmissores, é o meu neuropeptídeo. Isso que é a minha emoção. Porque senão fica tão vago, né? Aí, tá, mas o que é tristeza? O que é alegria? Alegria tá ligada à serotonina, tem todo um estudo, tem toda uma química cerebral. Então, não é só falar de alegria. Não, ela existe porque a partir dela você está desenvolvendo uma condição moral. Seria uma transmissão do que a gente pensa pro corpo? Exatamente. Você materializando aquilo que você pensa. Só que as pessoas passaram isso de forma muito vulgar. Então, quando eu falo você cria sua realidade, não é você colocar um cartaz e ficar pensando positivo, não é só isso. Mas quando você consegue ter uma harmonia em tudo isso, você gera a sua realidade, porque você consegue, inclusive, atrair. Nós temos uma glândula pineal, que ela é um órgão sensorial, que já foi comprovada de todas as formas, que é ela que faz essa comunicação. Então, o ser humano, ele é quântico. Nós conseguimos criar nossa realidade, porque nós temos essas possibilidades, e porque eu estou aqui justamente para criar minha realidade. Eu estou aqui. Essa atração é por vibração? Não. É por vibração. Mas aí eu faço outra pergunta. Como assim vibração? O que é vibração? Entendeu? Será que a vibração é, por exemplo, emoção, emanar? A gente emana. A gente é um campo eletromagnético. Isso. A gente está emanando, é como se a gente fosse uma onda de rádio. E a gente está emanando uma frequência. Exato. Através do que a gente pensa, através do que a gente sente, a gente emana isso. Isso, mas como que eu produzo a frequência? Pelas emoções? Mas como? É pelas porque emoções e pensamento. o cérebro ele é elétrico.
o coração, se não me engano, é magnético. Então somos seres eletromagnéticos e quando a gente sente algo, né? E aí não sei se leva em consideração aquela tabela de David Hawkes, que a gente emana uma certa frequência e a forma que a gente emana, a gente volta, porque você falou aqui, ó, no podcast, que a gente é tipo um código, não sei se posso falar, um código de barra, a gente é único. Então, deixa eu juntar os pontos aqui. Então, a nossa realidade ela é construída pelo que a gente pensa, sente, vibra e atrai mais do mesmo. A gente atrai mais do mesmo porque nós estamos com essa mentalidade, né? O que é essa frequência? Como que eu vou gerar essa frequência? Frequência não é emoção? Então, eu não preciso de medo também para gerar frequência. Eu não posso ficar só na coragem, eu não gero frequência. Então, eu preciso fazer... Só que o medo, ele é uma emoção de base, ele pesa muito. Vamos pensar nesse sentido. Por que ele está no polo negativo? É porque ele é ruim? Não, é porque ele pesa muito. Então, vamos supor que eu tenho um medo e tenho 10 coragem, porque coragem é mais leve, tá? Então, o equilíbrio disso não é 50-50. Então, eu tenho um pouco de medo e eu tenho a coragem e, sabe, esse movimento de equilibrar, isso é frequência. Então, quando você pegava o rádio, antigamente, você ia equilibrando até chegar num ponto. Então, é isso que acontece. Eu estou equilibrando minha serotonina, minha dopamina. Porque se eu tiver muita dopamina é problema, mas se eu tiver pouco também é. Então, eu estou equilibrando e chegando num ponto X. Isso é frequência. Então, para eu emanar essa frequência, para eu estar vibrando, eu não posso vibrar só aqui. Isso porque aí sai do que eu entendo por prosperidade. Tá? Porque prosperidade é igual vida. É uma palavra de unidade. Ela não tem oposto. Mas escassez não é o oposto? Não. O oposto de escassez é abundância. Prosperidade significa que eu tenho que ter noção daquilo que eu considero negativo também. Te dar um exemplo. Uma pessoa, vamos falar só aqui no material, mais fácil de entender. Uma pessoa que ganhou na Mega Sena, sei lá, ganhou algo. Ficou, assim, uma pessoa que tem muita abundância. Ela é próspera? Não, ela é abundante. Porque ela não sabe, às vezes, lidar com aquilo. Porque ela não teve outra experiência. Ela nunca viveu a situação. Uma pessoa que sempre teve tudo na vida, tudo. Inclusive alegria. Ela é abundante? Possivelmente não. Porque eu preciso saber se ela já passou pelas dificuldades que geram a evolução. Porque se ela não passou por isso, ela não entende. Se ela veio passear na vida, ela não tem prosperidade. Abundante seria se sentir abundante. É um tipo de vibração? Abundante é quando você tem muito de alguma coisa. Então, você tem muito daquilo, você tem abundância naquilo. Prosperidade é quando você fez o equilíbrio de tudo na sua vida. Quando você tem harmonia. Então, vamos supor, como eu disse, se você nunca na sua vida precisou de nada, nunca nem sentiu tristeza, nunca precisou lidar com problema nenhum, você não é próspero. Faltou experiência.